chamada de festa da dedicação, que no hebraico é Hanukkah, não é? Hanukkah é a festa da dedicação, é a dedicação ou a consagração, né, irmãos? Tem esse nome por conta da profanação do templo. A profanação do templo. No contexto do rei Ciro, aleluia, Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes, que foi um rei sírio, irmãos, que, louvado seja Deus, ele profanou o templo de Deus, né? Essa profanação, o auge da profanação, né? Além dele trazer a cultura grega, o helenismo para dentro do templo, para Jerusalém, isso está até mesmo escrito no livro apócrifo de Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 49 a 52 de Macabeus, capítulo 4, versículo 36 de Macabeus também, capítulo 5, tem vários versículos a respeito disso, ao qual esse rei ele implantou uma cultura pagã em Jerusalém. E se não bastasse isso, meus irmãos, ele profanou o templo, tirou os utensílios do templo, como o candelabro, por exemplo, não é? As lâmpadas do templo, nós vamos falar sobre isso também. Como se não bastasse tudo isso, ele sacrificou uma porca no altar do templo. Uma porca. Os próprios conterrâneos dele, de Antíoco Epifanes, chamaram ele de louco, porque ele se proclamou Deus. Ele dizia que era Zeus e dizia que era o próprio Deus. Isso, né, meus irmãos, aponta até mesmo para o anticristo, né? Ele é uma figura, ele é um protótipo do anticristo. Só que nessa profanação do templo, meus irmãos, Deus levanta ali homens como Simão ou Simeão Macabeus e o seu filho Judas Macabeus. Apesar, irmãos, desse livro chamado Macabeus não se encontrar no cânon sagrado da Bíblia, nos livros inspirados da Bíblia que nós conhecemos, ele tem um conteúdo histórico muito importante. Para nós termos uma ideia, a questão, por exemplo, da profanação do templo, que Daniel chama, no capítulo 11 de Daniel, versículo 26 e 27 ali a seguir, chama de abominação desoladora. Isso está escrito em Macabeus. Daniel cita esse acontecimento no capítulo 11, no capítulo 8. Jesus vai confirmar isso no capítulo 24 de Mateus, versículo 15, quando vir depois, né, a assolação desoladora, a abominação desoladora, de quem falou o profeta Daniel. Quem lê entenda. Ou seja, o primeiro e segundo Macabeus não tem um valor inspirado para nós, mas tem valor histórico para nós entendermos algumas passagens. E uma das passagens é essa aqui. Essa aqui. Judas Macabeu, ele vai formar um motim, ele vai criar ali um grupo que vai lutar contra esse rei. E eles vão, louvado seja Deus, dedicar o templo, consagrar o templo. Quem está entendendo? O templo está profanado, os utensílios foram tirados, não tinha mais luz no templo, porque as lâmpadas do templo simbolizava e simboliza a lei de Deus, a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Provérbios capítulo 6, versículo 26, ali Jesus, o mandamento é uma lâmpada. 23 ou 26, o mandamento é uma lâmpada. Isso significa que o templo está profanado, é um sacrilégio no templo de Deus, não tem luzes, não tem mais culto, não tem mais
história, meus irmãos, né? Essa profanação aconteceu aproximadamente no ano 164 antes de Cristo, tá? Diz a história que havia uma lâmpada que não foi profanada, que não tinha marca de sangue de animal, de porco. Está entendendo, pessoal? Uma dessas lâmpadas não tinha sido profanada, não tinha sangue. O que significa isso? Que eles viram essa lâmpada e acenderam a lâmpada com azeite. Preste bem atenção, que nós já vamos falar nessa palavra aqui a respeito de Cristo. Essa história aconteceu e tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. Jesus está na festa da dedicação. Preste bem atenção, porque quando, louvado seja Deus, eles acenderam aquela lâmpada e o azeite ele só tinha força ali para acender a luz, ali, a lamparina, para um dia. Então ela ficava acesa um dia. Mas a história conta que aquela lâmpada ficou acesa 8 dias direto, com o azeite que foi colocado. Era para um dia só, mas ficou aceso 8 dias direto. É por isso que até hoje os judeus eles observam essa festa durante 8 dias. Em 8 dias eles se alegram e eles acendem velas ou lâmpadas dentro das suas casas ou em sinagogas. Eles acendem lâmpadas. Entende, meus irmãos? Durante 8 dias. Isso não aconteceu só nesse contexto. Quando nós lemos 2 Crônicas capítulo 29, do versículo 12 ao 20, o rei Ezequias, aquele que ficou ferido e colocou pasta de figo, foi curado ali, Deus usando Isaías para falar com ele. O rei Ezequias chama os levitas para dedicar o templo, para consagrar o templo. E essa consagração durou 8 dias. Olha que coisa. Será coincidência? Será que é coincidência? Durou 8 dias a dedicação. Porque no versículo 10 do capítulo 29 de 2 Crônicas, Ezequias diz assim para o povo: Deus tem colocado no meu coração para que nós façamos um concerto com o Senhor por causa dos nossos pecados, para que se afaste a ira dele sobre nós. Olha que maravilha! Aleluia, glória a Deus! Ou seja, havia necessidade da dedicação do templo, de consagrar o templo. Ou seja, a primeira coisa que Judas Macabeus vai fazer mesmo é acender a lâmpada do templo. O templo está completamente escuro, está em trevas, porque não tem mais luz. Mas eles começam a acender as luzes que estão apagadas. Louvado seja Deus! E nós vemos aqui, igreja do Senhor, Jesus Cristo indo para a festa da dedicação, essa mesma festa que nós estamos falando, 8 dias de festa, e a Bíblia diz no versículo 22, aleluia, Jesus, e em Jerusalém havia a festa da dedicação. Mas tem um detalhe aqui: era inverno. A festa da dedicação ela acontecia no ano 25 de Quisleu, que no calendário judaico é de novembro para dezembro, culminando no final de dezembro, é 25 de dezembro. É 25 de dezembro. E em dezembro, em Israel, é inverno. Só que os judeus já sabem disso. Todos os judeus sabem disso. Mas os gentios não. Os não-judeus não sabem disso. Entendeu? Por que João colocou que era inverno? Para os gentios, os não-judeus saberem disso, para eu e você saber disso. Qual é a importância de saber que era inverno? Por que isso tem importância para nós? Era inverno, mas aqui tem uma mensagem, aqui tem um mistério. Porque Jesus, no versículo 23, está dizendo assim: e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Parece que não dá nada, né? A gente vai lendo assim e fala, não estou entendendo muito. Parece que não dá nada, né? Mas tem um mistério profundo. Glória a Deus.
Porque Jesus ele está passeando no templo, está entrando, ele está saindo do átrio dos gentios e indo para o pórtico de Salomão para começar a pregar ali dentro, onde tinha uma cobertura para o povo não sentir frio. Para o povo não sentir frio. Então Jesus ele tinha o costume de pregar ao ar livre. Ele pregava ao ar livre, só que como é inverno, para o povo não sentir frio, ele está entrando no alpendre de Salomão, que é coberto para ninguém sentir frio. Entende, meus irmãos? Nós vamos entender, né? Para ninguém sentir frio, porque é inverno. Então Jesus começa a pregar ali, e nesse mesmo local era o local onde a igreja primitiva se reunia para fazer culto. Atos capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 12 de Atos, o capítulo 3, versículo 11, era onde Pedro e João curaram ali aquele paralítico que estava na porta formosa, e quando ele se levantou curado, eles seguem Pedro e João, e Pedro e João entram nesse mesmo local para pregar. E aqui Jesus está preparando o terreno, Jesus está preparando o local. Jesus está entrando no pórtico de Salomão, no alpendre. Quem chamava de alpendre eram os judeus, os gentios chamavam de pórtico. Ele está entrando no alpendre para pregar embaixo da cobertura para que ninguém sinta frio. E a Bíblia está dizendo que ele passeava ali. Ele passeava no templo. Eu gosto muito desse versículo porque eu fico meditando Jesus passeando no templo. Você pode imaginar Jesus passeando? Ele andando e olhando, passeando no templo, olhando a estrutura, olhando para as paredes, olhando para as portas. É a festa da dedicação. E Jesus está entrando lá para consagrar o templo. Jesus está entrando lá porque é Ele quem consagra. Ele é a luz, é Ele que é a lâmpada, é Ele que é a palavra. Se Jesus não está no templo, não tem luz. Está entendendo agora? Jesus diz em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, e quem crê em mim não andará em trevas. Aleluia, Jesus. Aonde Jesus entra, tudo é iluminado. Ele começou a passear no templo, começou a olhar para o teto, para as paredes. Ele foi olhando, passeando, e Ele está passeando aqui nessa noite também. Ele está passeando, Ele está olhando, Ele está olhando para todo lado, Ele está olhando na porta, Ele está olhando na esquerda, na direita, Ele está olhando para o altar, Ele está olhando para o púlpito, Ele está olhando para o meio do teu coração. Ele está passeando. Enquanto Ele está passeando, vai glorificando. Enquanto Ele está passeando, vai clamando. Enquanto Ele está passeando, vai se humilhando, vai consagrando a Ele, vai pedindo. Enquanto Ele está passeando, igreja, aproveita que Ele está passeando. Enquanto Ele vai passeando, vai pedindo, vai dizendo para Ele aquilo que tu precisa, porque Ele está passeando sobre a igreja. Louvado seja Deus. Ele está passeando, Ele está acendendo as lâmpadas aqui nesse lugar. Ele está acendendo as lâmpadas que estão se apagando. Aleluia, Jesus. Ele está acendendo as lamparinas aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. O inimigo pensou que ia profanar. O inimigo pensou que não haveria dedicação. O inimigo pensou que não haveria consagração. Ele pensou que ia ficar por isso mesmo. Ele tentou humilhar de qualquer jeito, mas Jesus entrou, passeou e as lâmpadas foi se acendendo. Irmãos, aleluia, é necessário, porque a lâmpada, nós já vimos que simboliza a lei, a palavra de Deus. E a lei, a Torá, ela aponta para Cristo, se cumpre em Cristo. Claro, a palavra diz em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, porque João é o apóstolo que mais falou da divindade de Cristo. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo João vai dizer em Apocalipse capítulo 19, versículo 13: estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E a palavra é a lâmpada, é a luz. E quando ele está na igreja, está envolvido, ele tem que estar envolvido. Se ele não está envolvido, não tem luz, não tem palavra. Aleluia, Jesus. E é necessário
que Ele esteja passeando, que Ele esteja envolvido. Por que Ele está? Por que João está falando do inverno? Irmãos, o inverno em Israel é impossível apacentar ovelha. É impossível. Não tem como. A tradição diz que Jesus nasceu em 25 de dezembro. A tradição ocidental. Mas isso não pode ser verdade, porque 25 de dezembro, que é Natal no Ocidente, 25 de dezembro em Israel é um inverno rigoroso. O próprio Cristo vai dizer em Mateus 24, no versículo 20: orai para que a vossa fuga não seja nem no inverno, nem no dia de sábado. Praticamente é impossível viajar, por causa do gelo, da geleira, da neve. E Jesus não pode ter nascido nessa data, por quê? Inverno. Então, nessa data, 25 de dezembro, os pastores guardavam suas ovelhas no curral, por causa do inverno, para proteger as ovelhas. Nós estamos lendo o capítulo 10, versículo 22 até o 30. Mas se nós vamos ler o contexto todo, do versículo 1 a seguir, o que Jesus fala? Que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. No versículo 7 a 9, ele diz assim: eu sou a porta do curral das ovelhas. Mas não está escrito aqui? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aleluia, Jesus. O Jesus está dizendo, aleluia, na sua palavra, Ele é o bom pastor. O inverno está chegando. O inverno é rigoroso, mas as ovelhas dele serão guardadas, aleluia, Jesus. As ovelhas dele serão livres, louvado seja Deus, aleluia. O mercenário está aí, o ladrão está aí, o falso profeta está aí, o lobo está aí, aleluia. Mas ele vai guardar as suas ovelhas. Só que as ovelhas de Cristo, aleluia, existe uma condição, não é, irmãos? Porque a Bíblia diz que rodearam, pois os judeus disseram: até quando terás nossa alma suspensa? Até quando, né, vai nos deixar assim, né, sem resposta? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente, ou seja, fala logo se o Senhor é Cristo ou não. Deus vai dizer, Deus vai responder: já vou tenho dito, e não creis. Quer dizer, eu já falei para vocês, mas vocês não creem. Isso é um problema, né? Ele já falou. Se tu és o Cristo, fala logo, fala abertamente, eu já falei, mas vocês não creem. Vocês não acreditam. Sabe por que vocês não acreditam? Jesus fala: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Mas a ovelha que conhece a voz do bom pastor sabe que Ele é o Messias. Ele é o Messias. Será que alguém tem dúvida ainda que Ele é o Messias? Será que alguém aqui ainda tem dúvida que Ele é o Santo Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus? Será que ainda há uma dúvida ainda? Aleluia, glória a Deus. Ele entrou para dedicar o templo, para consagrar o templo e guardar suas ovelhas do inverno, aleluia, Jesus, porque as ovelhas sabem que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas muitos não creem, não acreditam porque não são ovelhas. Isso é um perigo, hein? Isso é um perigo muito grande. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Qual é a voz dele? Como que eu sei que é a voz dele? É a palavra de Deus.
Ele é a palavra, e a palavra é a lâmpada. As lamparinas devem ser acesas, igreja. Porque enquanto estiver apagado, não há entendimento da Bíblia, não há entendimento da palavra. Enquanto não há entendimento, eu não sei como entender, discernir a voz do bom pastor que quer me guardar do inverno que está chegando. Ora, o inverno que está chegando é senão a grande tribulação, o inverno que está vindo aí, que vai assolar o mundo, aleluia, Jesus, são os dias maus. O inverno que está vindo, aleluia, ao qual Jesus disse, louvado seja Deus, aleluia, que está escrito, ou seja, na sua palavra, aleluia, são os dias maus. Lá em Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, tem um versículo ali que o apóstolo Paulo diz assim: procura vir depressa e traz a minha capa, procura vir antes do inverno. Ou seja, Paulo sabe, ele está preso, o apóstolo Paulo está preso, ele sabe que está vindo o inverno, ele diz para Timóteo: vem depressa, antes do inverno. Mas Paulo ele diz ainda assim, né? Não esqueça os pergaminhos, não esqueça a Bíblia, a palavra, traz também os pergaminhos. O inverno está chegando. É claro que eu estou aqui falando de uma forma figurada, né, irmãos? O dia mau está chegando, o dia em que as ovelhas devem ser guardadas, é isso que o Senhor está querendo nos dizer. O dia em que Ele vai guardar as suas ovelhas. Para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que haverá sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aleluia, Jesus. Eu te guardarei, Jesus está dizendo. As ovelhas serão guardadas nos dias maus, mas para serem guardadas é necessário conhecer a voz do bom pastor. Aleluia, Jesus. Quantos conhecem a voz dele? Aleluia. Quem conhece a voz dele? Quem pode discernir a voz dele? Aleluia, Jesus. A voz dele é inconfundível, a voz dele é suave, a voz